Pessoal, eu tô aqui para mais um vídeo e para falar de um assunto que infelizmente está se tornando inesgotável, principalmente em nosso meio, né, no meio cristão e na esfera pastoral. Eu venho falar sobre mais um suicídio de pastor. Mais um guerreiro, mais um combatente, mais um valente que não quis mais lutar. E isso tem acontecido muito. Esse ano de 2019, então, nem se fala. No Brasil e no mundo, os pastores têm tirado a sua própria vida. Não vamos entrar no mérito, porque infelizmente muitos falam assim: tirou a vida, vai para o inferno, se suicidou, vai para o inferno. Olha, meus irmãos, eu já não penso dessa maneira. Pensei muito já. Já fui muito desta teoria, né, baseada na palavra de Deus, que os suicidas, né, irão para o inferno. Mas analisando bem a palavra de Deus, eu não vejo que são esses casos que estão acontecendo agora. São pessoas que estão enfrentando grandes problemas na sua vida ministerial e na sua vida pessoal, na sua vida familiar. São pastores que estão extremamente esgotados. O pastor Jared Wilson, do Rio Grande do Sul, ele não aguentou mais tanta pressão. Quero ler um pouquinho do que ele escreveu. Diz o seguinte: eu admito que em toda a minha vida eu nunca fiz algo tão esgotante e cansativo como pastorear. Nenhum trabalho ou responsabilidade consumiu tanto as minhas forças e energias e a minha saúde do que liderar uma igreja. Como pastor, posso dizer que a igreja precisa urgentemente se preocupar com o descanso e a saúde dos seus pastores. Meus irmãos, o pastor não é diferente de qualquer outra pessoa. Ele tem os mesmos desejos, os mesmos cansaços, os mesmos problemas, mas ele carrega um fardo espiritual. Somente quem vê as coisas do lado espiritual sabe. Eu vejo por mim que sou pastor de uma igreja pequena. Eu não estou falando de pastores mercenários, eu não falo desse tipo de pastor, eu não quero nem entrar no mérito. Eu estou falando de pastores que são comprometidos com Deus, com a sua palavra e com o povo que ele lidera. Eu falo para esses pastores. E você, igreja, você tem que entender que o teu pastor, ele é um homem, é uma mulher igualzinho a você. Só que ele carrega um fardo muito maior do que você. Ele carrega um fardo espiritual porque ele tem que conduzir a tua vida. Um médico salva vidas físicas. Um pastor salva vidas espirituais para a eternidade. E também salva vidas físicas através das orientações do seu pastor. O seu pastor precisa ser um psicólogo, precisa ser um terapeuta, precisa ser um médico, precisa ser um advogado, precisa ser um conselheiro tutelar, precisa ser um policial, precisa ser um cartorário, precisa ser um motorista, precisa ser o assistente social. O seu pastor precisa ser aquele que está sempre disposto a atender você 24 horas. E ai se não atender. E nós levamos paulada de todo que é lado. Muitas vezes nós esticamos a nossa mão, nós ajudamos as pessoas, mas nós somos incompreendidos, ainda somos taxados de uma série de palavras pejorativas. E muitos não estão mais aguentando. Muitos estão entregando o fardo. Por isso eu peço a você membro de uma igreja que ama a Deus em primeiro lugar, e que depois você ama o seu pastor, a sua igreja. Preste atenção no que está acontecendo com ele. Preste atenção no que está passando na vida desse homem, desta mulher. Veja como que ele está. Veja se ele não quer mais sair de casa. Preste atenção se ele anda triste. Preste atenção se ele anda ficando doente com mais frequência.
Preste atenção se as suas pregações estão levando mais de que forma as pregações estão sendo ministradas. Preste atenção no conteúdo da palavra, se são pregações mais levadas para o lado emocional, sentimental, para o lado, digamos, mais triste dessa pregação. Se é uma pregação melancólica, preste atenção. E se você notar esses sintomas, e tem mais, posteriormente eu vou fazer um vídeo falando sobre alguns dos sintomas de uma pessoa que está entrando em depressão ou já até está depressiva. Se o teu pastor estiver assim, se a tua pastora estiver assim, se o teu líder estiver assim, entre e converse com ele. Não o julgue, não o condene, não seja o promotor, não seja o juiz e muito menos seja o carrasco. Ajude o seu pastor a sair dessa situação, pois senão, infelizmente, nós teremos mais e mais notícias de soldados que estão tombando antes da guerra terminar. Nós, pastores, precisamos da sua ajuda. Eu preciso da ajuda das minhas ovelhas. Eu preciso da ajuda das minhas ovelhas. Eu trabalho o dia inteiro juntamente com a minha esposa, que é pastora. E nós temos que fazer o quê? Nós temos que levantar cedo, nós temos que abrir a igreja, nós temos que fazer uma série de atividades e depois nós precisamos ainda estar animados, dispostos para ir para a igreja com um sorriso nos lábios, porque senão o que acontece? As ovelhas ficam até magoadas porque elas não aceitam ver o seu pastor triste, a sua pastora triste. Nós temos que ter todo o lado, digamos, bom, mas nós nunca podemos ficar de cabeça baixa. Mas não é porque nós somos líderes que nós não temos sentimentos. Por isso que eu falo para você, membro da igreja, ore pelo seu pastor, interceda pelo seu pastor e ajude o seu pastor. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.